A história de Fernão Capelo Gaivota, Richard Bach, terceira parte. Fernão voou em círculo, devagar, sobre os penhascos longínquos, observando. Este duro jovem, Francisco Gaivota, aproximava-se muito de um perfeito aluno de voo. Era forte, leve e rápido no ar, mas muito mais importante do que isso, era o ritmo vertiginoso com que aprendia a voar. Ali vinha ele agora, turva forma cinzenta, troando a saída de um mergulho a 220 km por hora, passando como um relâmpago à frente do seu instrutor. Abruptamente, lançou-se noutra tentativa, um slow roll vertical de 16 pontos, fazendo a contagem bem alto. 8, 9, 10. Olha, Fernão, estou saindo da velocidade do ar. 11. Eu quero boas paradas bruscas como as suas. 12. Mas, maldição, não consigo. 13. Fazer estes últimos 3 pontos sem 14. A atrapalhação de Francisco no topo foi como uma chicotada. Foi o pior que lhe podia ter acontecido e enfureceu-se por ter falhado. Caiu para trás, aos trambolhões, desabou selvaticamente no inverted spin e acabou por se recuperar ofegante, 30 metros abaixo do nível do seu instrutor. Você perde seu tempo comigo, Fernão. Sou tapado demais. Sou estúpido demais. Tento e volto a tentar, mas nunca conseguirei. Fernão Gaivota olhou para ele e concordou. Você nunca o conseguirá, é certo, se continuar a fazer o arranque com essa brusquidão. Francisco, você perdeu 60 km por hora na entrada. Tem de ser suave, firme, mas suave, compreende? Desceu ao nível da gaivota mais nova. Agora vamos tentar juntos. Informação. E preste atenção ao arranque. É uma entrada suave, fácil. Ao cabo de 3 meses, Fernão tinha mais 6 discípulos, todos banidos, mas ainda curiosos acerca desta estranha e nova ideia de voar pelo prazer de voar. Contudo, era-lhes mais fácil praticar altas execuções do que compreender a razão que existia por detrás delas. Cada um de nós é, em realidade, uma ideia da grande gaivota, uma ideia ilimitada de liberdade, costumava dizer-lhes Fernão à noite, quando se reuniam na praia. E o voo de precisão é um passo à frente para expressarmos a nossa verdadeira natureza. Temos de pôr de parte tudo que nos limita. É por isso que todo este treino de alta velocidade, baixa velocidade e acrobacia aérea, e os seus alunos adormeciam, exaustos pelo voo do dia. Gostavam dos treinos porque eram rápidos e excitantes, porque saciavam uma fome de aprender que crescia de lição para lição. Mas nenhum deles, nem mesmo Francisco Coutinho Gaivota, chegara a crer que o voo de ideias pudesse de fato ser tão real como o voo de vento e penas. Todo o corpo de vocês, da ponta de uma asa a outra, dizia Fernão outras vezes, não é mais do que seus próprios pensamentos, numa forma que podem ver. Quebrem as correntes dos seus pensamentos e conseguirão quebrar as correntes do corpo. Mas qualquer que fosse a maneira como dissesse, soava sempre como ficção agradável e eles precisavam dormir. Só um mês depois, Fernão disse que era tempo de voltar ao bando. Mas não estamos prontos, disse João Calvino Gaivota. E não nos desejam, estamos banidos. Não podemos forçar-nos a ir aonde não somos desejados, não é? Nós somos livres para ir aonde nos aprouver e ser o que somos, replicou Fernão, elevando-se da areia e voando para leste, para os domínios do bando. A angústia reinou por momentos entre os seus alunos, pois, segundo a lei do bando, nenhum banido regressa, e a lei não fora quebrada em 10.000 anos. A lei dizia fiquem, Fernão dizia vão, e nesta altura já ia a mais de 1 quilômetro de distância, sobrevoando a água. Se esperassem muito mais, ele iria enfrentar sozinho o bando hostil. Bem, já que não fazemos parte do bando, não temos de nos submeter à lei, disse Francisco timidamente. Além disso, se houver luta, seremos muito mais úteis lá do que aqui. E assim, 8 gaivotas voaram do oeste nessa manhã, em dupla formação de diamante, as pontas das asas quase sobrepondo-se. Atravessaram a praia do Conselho do Bando,
a mais de 200 km por hora. Fernão à frente, Francisco suavemente à sua direita, João Calvino lutando com o vento brincalhão à sua esquerda. Então toda a formação rolou suavemente para a direita como um único pássaro, planando, invertendo, planando, o vento chicoteando-os todos por cima. Os gritos e os guinchos habituais à vida diária do bando cessaram de repente, como se a formação fosse uma espada gigante, e 8.000 olhos de gaivotas observaram, sem pestanejar, uma só vez. Um a um, os 8 pássaros lançaram-se abruptamente para cima, fazendo um loop completo, descreveram uma curva perfeita e deixaram-se cair lentamente até aterrarem na areia, de pé. Então, tal como se o acontecimento fosse uma coisa de todos os dias, Fernão Gaivota iniciou a sua crítica do voo. Para começar, disse com um sorriso zombeteiro, demoraram um bocado a juntar-se a mim. Foi como se um relâmpago percorresse o bando. Aqueles pássaros eram banidos e tinham regressado. E isso não podia acontecer. As predições de Francisco quanto a haver luta fundiram-se na confusão do bando. Está bem, é certo que são banidos, disse uma das gaivotas mais novas. Mas caramba, onde eles aprenderam a voar dessa maneira? A palavra do mais velho levou quase 1 hora a percorrer o bando. Ignorem-nos. A gaivota que falar a um banido será banida. A gaivota que olhar para um banido quebrará a lei do bando. Costas de penas cinzentas viraram-se a Fernão a partir desse momento, mas ele não deu a perceber tê-lo notado. Deu as sessões de treino precisamente sobre a praia do Conselho e, pela primeira vez, começou a instigar os seus alunos até o limite da sua capacidade. Martinho Gaivota! Gritou através do céu. Você diz que sabe voar a baixa velocidade. Não sabe nada até o provar. Voe! Foi assim que o calado Martinho Gaivota, sobressaltado pelo fogo que o seu instrutor lhe ateara, surpreendeu a si próprio, tornando-se um especialista em baixas velocidades. Conseguia curvar as suas penas de modo a elevar-se na mais leve brisa, sem um único batimento da asa, da areia às nuvens e voltar das nuvens à areia. Do mesmo modo, Rolando Gaivota sobrevoou o pico da grande montanha do vento. A 7.200 metros, desceu azul do ar frio e rarefeito, maravilhado e feliz, decidido a ir ainda mais alto no dia seguinte. Francisco Gaivota, que mais do que ninguém adorava a acrobacia aérea, conseguiu seu slow roll vertical de 16 pontos, ao qual, no dia seguinte, acrescentou um triplo cartwheel, as penas irradiando uma luz solar branca que ofuscou a praia onde mais de um olho furtivo o observava. A todo momento, lá estava Fernão ao lado de cada um dos seus discípulos, demonstrando, sugerindo, instigando, conduzindo. Voou com eles através da noite, da nuvem e da tempestade, por puro prazer, enquanto o bando se encolhia miseravelmente no solo. Depois dos treinos, os alunos descansavam na areia e, com o tempo, começaram a prestar mais atenção a Fernão. Embora este tivesse algumas ideias loucas que não entendiam, tinha outras muito boas que conseguiam aprender. Gradualmente, à noite, começou a formar-se outro círculo à volta dos alunos. Um círculo de gaivotas curiosas que escutavam durante horas a fio, desejando não ver nem ser vistas por outras e desvanecendo-se na meia-luz que antecede a aurora. Foi um mês depois do regresso que a primeira gaivota do bando venceu a barreira e pediu para aprender a voar. Ao fazê-lo, Teseu Souza Gaivota passou a ser um pássaro condenado, portador de uma etiqueta que dizia banido. E passou também a ser o 8º aluno de Fernão. Na noite seguinte, foi Virgílio Gaivota quem deixou o bando. Aproximou-se cambaleante, arrastando a asa esquerda pela areia e caiu aos pés de Fernão. Ajude-me, pediu-lhe baixinho, com a voz daqueles que estão morrendo. Mais do que tudo no mundo, eu quero voar. Nesse caso, venha, disse Fernão, eleve-se comigo e comecemos. Você não compreende, a minha asa, não consigo mexê-la. Virgílio Gaivota, você tem liberdade de ser você mesmo
de ser o seu próprio eu, aqui e agora, e não há nada que possa interpor-se no seu caminho. Essa é a lei da grande gaivota, a lei que é. Você quer dizer que eu posso voar? Digo que você é livre. Tão simples e rapidamente como fora dito, Virgílio Gaivota abriu as asas sem esforço e rasgou o ar negro da noite. A 150 metros de altura, gritou o mais alto que pôde e o seu grito arrancou o bando do sono que o entorpecia. Eu posso voar! Ouçam! Eu posso voar! Quando o sol surgiu no horizonte, havia quase 1000 pássaros em volta do círculo de alunos, olhando curiosamente para Virgílio. Pouco lhes importava serem vistos ou não, e escutavam tentando compreender Fernão Gaivota. Falou de coisas muito simples, que as gaivotas têm o direito de voar, que a liberdade é própria da sua natureza, que todo aquele que se oponha a essa liberdade deve ser posto de parte, quer a oposição seja motivada por ritual, superstição ou limitação sob qualquer forma. Pôr de parte? Gritou uma voz entre a multidão. Mesmo se for a lei do bando? Só a lei que conduz à liberdade é verdadeira, disse Fernão, não a outra. Como você pode esperar que voemos como você? Interrogou outra voz. Você é especial, dotado e divino, muito acima dos outros pássaros. Olhem para Francisco, Teseu, Rolando. São também especiais, dotados e divinos? Não mais do que vocês, não mais do que eu. A única diferença, a única de fato, é que eles começaram a compreender o que são realmente e decidiram pôr em prática esse conhecimento. Salvo Francisco, os alunos moveram-se pouco à vontade. Ainda não tinham tomado consciência de que era isso realmente o que lhes acontecia. A multidão crescia de dia para dia, vinham fazer perguntas, idolatrá-lo ou injuriá-lo. Dizem no bando que se você não é o filho da própria grande gaivota, tem um avanço de 1000 anos em relação ao nosso tempo, contou Francisco a Fernão uma manhã, depois do treino de velocidade avançada. Fernão suspirou. O preço de ser incompreendido, pensou. Ser classificado de diabo ou de Deus. E você, o que pensa, Chico? Estamos avançados em relação ao nosso tempo? Houve um longo silêncio. Bem, esta maneira de voar sempre esteve ao alcance de quem a quisesse descobrir. Não tem nada a ver com o tempo. Talvez estejamos avançados em relação à moda, avançados em relação à maneira como voa a maior parte das gaivotas. Isso já é qualquer coisa, disse Fernão, virando o corpo de moda a deslizar de costas por algum tempo. É bem melhor do que estar avançado em relação ao nosso tempo. Aconteceu precisamente uma semana depois. Francisco estava demonstrando os elementos do voo a alta velocidade a uma classe de novos alunos. Acabava de sair de um mergulho de 2000 metros, um longo rasto cinzento, desviando-se do mergulho a alguns centímetros da areia e voltando, quando uma gaivota que voava pela primeira vez entrou diretamente no seu caminho, chamando pela mãe. Dispondo apenas de 1/10 de segundo para se desviar do novato, Francisco Coutinho Gaivota atirou-se violentamente para a esquerda, a qualquer coisa parecida com 300 km por hora, contra um rochedo de sólido granito. Para ele, foi como se a rocha fosse uma porta dura e gigantesca para um outro mundo. Sentiu-se invadido por uma onda de medo, de choque e de escuridão quando se chocou. Depois flutuou num céu estranho, estranhíssimo, esquecendo, lembrando, esquecendo, com medo, dor, tristeza, uma imensa tristeza. A voz chegou-lhe como no primeiro dia em que encontrara Fernão Capelo Gaivota. O truque, Chico, é que devemos tentar ultrapassar as nossas limitações progressiva e pacientemente. Voar através de rochas já faz parte de um programa mais avançado. Fernão, também conhecido por filho da grande gaivota, comentou o seu instrutor zombeteiramente. O que você faz aqui? A rocha! Eu não morri? Oh, vamos, Chico, pense. Se você está falando comigo neste momento, é porque, como é óbvio, não morreu, não acha? O que você conseguiu fazer foi modificar o seu nível de consciência, de modo um pouco brusco. Agora você tem a liberdade de escolher ou ficar aqui e aprender neste nível, que, a propósito,
é bem mais evoluído do que o que você deixou, ou regressar e continuar trabalhando com o bando. Os mais velhos estavam ansiosos porque se desse um desastre qualquer, mas estão fora de si pela maneira como você conseguiu satisfazê-los. Quero voltar para o bando, é claro. Mal comecei a treinar o novo grupo. Muito bem, Francisco. Você se lembra do que dissemos acerca de nosso corpo não ser mais do que o próprio pensamento? Francisco abanou a cabeça, abriu as asas e descerrou os olhos, junto da base do rochedo onde se juntara todo o bando. Da multidão, ergueu-se um enorme clamor de gritos e guinchos, quando o viram mexer-se pela primeira vez. Está vivo! Estava morto e vive! Tocou-o com a ponta de uma asa, trouxe-o à vida! É o filho da grande gaivota! Não! Ele o nega! É o demônio! O demônio! Veio para semear a discórdia entre o bando! Havia 4.000 gaivotas na multidão, amedrontadas pelo que acontecera, e o grito "Demônio!" percorreu-as como o vento de uma tempestade marítima. De olhos vidrados e bico afiado, avançaram unidas, prontas a destruir. Você se sentiria melhor se partíssemos, Francisco? Perguntou Fernão. Não poria muitas objeções se o fizéssemos. Instantaneamente, fixaram-se ambos a 800 metros e os bicos vibrantes da multidão fecharam-se no vazio. Por que será, interrogou-se Fernão, que a coisa mais difícil do mundo é convencer um pássaro de que é livre e de que pode prová-lo a si próprio, se dedicar a treinar um pouco? Por que será tão difícil? Francisco ainda pestanejava devido à mudança de cenário. O que é que você fez? Como é que viemos parar aqui? Você não disse que queria sair do meio da multidão? Disse, mas como é que você... Como todo o resto, Francisco. Treino. Quando a manhã surgiu, o bando já esquecera sua loucura, mas Francisco recordava. Fernão, você se lembra do que disse, já há muito tempo, acerca de amar o bando bastante para voltar a ele e ajudá-lo a aprender? Claro que me lembro. Não compreendo como você consegue amar um punhado de pássaros que acabam de tentar matá-lo. Oh, Chico, não é isso que você ama. Você não ama o ódio e o inferno, é claro. Você tem de treinar até ver a verdadeira gaivota, o que há de bom em cada uma delas, e ajudá-las a ver isso nelas próprias. Para mim, o amor é isso. Quando você conseguir compreender e pôr isso em prática, até achará divertido. Lembro-me de um jovem pássaro impetuoso, por exemplo, chamado Francisco Coutinho Gaivota. Acabava de ser banido, estava pronto de lutar com o bando até a morte e começou por construir o seu próprio inferno amargo nos domínios dos penhascos longínquos. E aqui está ele hoje, construindo o seu próprio paraíso em vez do inferno e guiando todo o bando nessa direção. Francisco virou-se para o seu instrutor e houve um momento de medo no seu olhar. Guiando-os? O que você quer dizer com isso? Você é o instrutor, não pode ir-se embora. Acha que não? Você não julga que possa haver outros bandos, outros Franciscos que necessitem mais de um instrutor do que este que se encaminha para a luz? Eu? Fernão, eu sou uma simples gaivota e você é... O próprio filho da grande gaivota, suponho? Fernão suspirou e olhou o mar. Você já não precisa de mim. Precisa continuar descobrindo, pouco a pouco, todos os dias, o verdadeiro e ilimitado Francisco Gaivota. É ele o seu melhor instrutor. Você precisa compreendê-lo e treiná-lo. Um momento depois, o corpo de Fernão começou a estremecer no ar, a ficar brilhante e a tornar-se transparente. Não os deixe espalhar boatos a meu respeito ou fazerem de mim um deus. De acordo, Chico? Eu sou uma gaivota que gosta de voar, talvez. Fernão! Pobre Chico. Não creia no que os seus olhos lhe dizem. Tudo que mostram é limitação. Olhe com entendimento, descubra o que você já sabe e verá como voar. O brilho extinguiu-se. Fernão Gaivota desapareceu no ar. Passado um bocado, Francisco Gaivota arrastou-se para o céu e encontrou-se face a face com um novo grupo de alunos, desejosos de ter a sua primeira lição. Para começar, disse Francisco pesadamente,
tem de compreender que uma gaivota é uma ilimitada ideia de liberdade, uma imagem da grande gaivota, e todo o corpo de vocês, da ponta de uma asa à ponta da outra, não é mais do que o próprio pensamento de vocês. As jovens gaivotas olharam-no interrogativamente. Isso não parece uma regra do loop, pensaram. Francisco suspirou e recomeçou. Muito bem. Vamos começar com o voo planado, disse-lhes observando-os com ar de crítica. Mas ao dizer isso, compreendeu de súbito que o seu amigo não fora mais divino do que ele próprio. Não há limites, Fernão, pensou. Bem, então não está longe o dia em que aparecerei na sua praia e lhe mostrarei uma ou duas coisas acerca de voo. E embora tentasse mostrar-se severo com seus alunos, Francisco Gaivota viu-os de repente como eram realmente, por um momento, e mais do que gostou, amou o que viu. Não há limites, Fernão, pensou e sorriu. A sua corrida para a aprendizagem acabava de começar.